recebo hoje a doutora Luísa Marilac Pimenta Frazão. Ela é advogada especialista em Direito do Consumidor, é instrutora do Inmetro e nós vamos conversar sobre os excessos na lista escolar. Doutora Marilac, que prazer recebê-la. Como vai, Eugênia? Tudo bem? Vamos falar desse tema tão em pauta, né, que é a defesa do consumidor. Tem que prevalecer. Vamos ser vitoriosos. Vamos lá. Doutora Marilac, o conteúdo da lista escolar costuma pedir várias coisas diversificadamente. O que realmente está certo pedir ou não pedir na lista de material escolar? O certo é que, ao ser solicitado dos pais uma lista, que ela viesse adequada, conforme o que vai ser necessário o aluno utilizar durante o período escolar. Acontece que algumas escolas ainda não assumiram essa valorização de manter uma relação de consumo adequada e harmoniosa. Ou seja, pedem lista com conteúdo, com itens que se tornam, no final, abusivos. Ou seja, o que é necessário para uma criança de maternal utilizar durante o ano letivo? Ela utiliza pincéis, alguns pincéis, ela utiliza lápis de cor, ela utiliza massinhas, né? E quando a gente olha a lista, não vem pedindo só isso. Pede copo descartável, pede papel higiênico. Isso aí faz a manutenção da escola. E não é o aluno que é o responsável pela manutenção da escola. Muitas resmas de papéis também? Resmas de papéis para uma criança pequena, tenra idade, vai usar como? Ela não é responsável pelos avisos da escola. Quem tem que fazer essa manutenção é a escola. Não é o aluno matriculado e tão jovem, né? No caso dos brinquedos, não é o colégio que tem que fornecer também? Não, os brinquedos, eles podem dar uma sugestão, acredito que eles dêem uma sugestão de alguns itens, algumas peças importantes de brinquedos daquela idade, adequados à idade. Muitas vezes, alguns pais têm condições financeiras de comprar um brinquedo mais valioso e, às vezes, tem muitas escolas que são mais conscientizadas, não aceitam aqueles brinquedos bem diferentes, porque já vão dar em conta, assim, o poder econômico diversificado e acentuado em relação aos outros. Pedem, assim, um patamar X de alguns brinquedos que a família possa fornecer. O colégio dá sugestões, deveria dar sugestões e não exigir demais aquela listagem aos pais. E o pai que não fornecer, não pode nem fazer a matrícula, não é isso? O ideal é que não ocorresse esse mal-estar, né? O certo seria matricular, distribuir essa lista, essa listagem, a família comprar dentro dos padrões do que é a escola para fornecer para a educação. Eu só acredito assim que aquela lista ela vai suprir a necessidade pedagógica daquela criança naquela idade. Pode ser o ensino médio, ensino fundamental. Esta é a sugestão que o Código de Defesa do Consumidor ele não delimita limites, patamares de o que vai constar na lista. Ela sugere e acha o seguinte, que o processo pedagógico deve existir, mas a lista tem que ser adequada àqueles assuntos que vão ser discorridos todo durante o ano letivo. A realidade da criança. Aconteceu comigo, acho que foi o ano passado, o colégio passou os livros e eu comprei logo os livros. Só que saiu uma nova edição, a editora modernizou o livro de última hora, já bem na hora de começar o ano, e o colégio não quis mais aceitar o livro que ele tinha pedido. E a livraria não quis receber, porque a edição já era defasada, já tinha saído uma edição nova. Como fica um pai ou uma mãe que compra um livro caro, tem livro que chega a ser 150, 120 reais, e nem o colégio quer aceitar o livro mais, e nem a livraria quer destrocar pela edição nova. Como fica o consumidor? Eu teria ido ao DECOM,
conversado lá com os profissionais daquela casa e pedindo um termo de conduta da escola e até da própria editora e tentar conciliar essa situação. Alguns alunos iriam ficar com os mais atualizados, que já haviam comprado, os pais, e outros os mais modernos. Mas todos estariam estudando e tendo o mesmo conteúdo. Não importa qual é a edição, se foi a edição passada ou se é a nova edição. Mas tentariam conciliar, mas eu iria ao DECOM. Vamos ao DECOM. Doutora Marilac, mas aí eu acho que o maior responsável nisso tudo seria a livraria, porque a livraria compra muito. É o fornecedor. E é o fornecedor do livro. E ela podia ter entrado em contato com a editora e trocado. Livraria, todos eles têm que entrar numa cadeia, é uma cadeia. É a livraria que está fornecendo, a editora, a escola, os pais e agora ao DECOM. Todos reunidos numa grande reunião de harmonização do consumo. E assim, uma dor de cabeça tão grande por esses 3 livros que eu preferi ter o prejuízo, infelizmente. Aí é que reside o seu erro. Você deverá mudar a sua ideia. Você deverá, daqui para frente, enfrentar essas confusões, nem que seja por um palito de fósforo. Se o fósforo não acendeu... Dê um conselho aí aos nossos amigos que estão em casa. Vamos ao DECOM, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos ser mais conscientes, vamos preservar a nossa dignidade humana como cidadão cearense, fortalezense, brasileiro, porque isso, se a lei existe, é o melhor código do mundo, nosso direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Já foi elogiado na Europa toda. É o código que é para ser cumprido e na nossa terra a gente não cumprir é um descaso. Com relação ao fardamento, Marilac, o preço cobrado é o preço padrão, está fugindo muito do padrão, como avaliar? Se a escola ela fabrica, confecciona aquele fardamento, ela deve cobrar um preço que seja do mercado atual. Conforme o mercado atual. Não pode ser acima, cobrado acima. Por exemplo, uma calça comprida, um short, uma blusa com logotipo da escola. Você pode chegar a fazer uma tomada... Tem um fornecedor próprio. A escola sempre tem um fornecedor próprio. Mas você pode fazer dentro da escola um patamar parecido com outra escola semelhante, assim... Ver quanto custa uma calça, uma blusa. É uma tomada de preço que você tem que fazer. Eu sei que é muita responsabilidade do pai, do responsável, do aluno, mas a gente tem que sair em campo. E no caso das crianças que estudam em colégio do governo, eles recebem todos os livros, o governo doa os livros. E o material escolar. E o material escolar didático. Também, caneta, papel, borracha, o governo também fornece tudo isso? Tem a propaganda que fornece e algumas cidades, alguns estados estão cumprindo, são diretrizes, né, educacionais que existe, é uma lei básica, todos os estados têm essa lei, são leis básicas, diretrizes educacionais que a escola pública segue. Que a criança tem direito. Ela recebe, tipo assim, um kit, cesta básica escolar. Um kit escolar. Existe uma lista ideal, assim? Você tem uma sugestão de como fazer para não desperdiçar, Marilac? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele não delimita o que você deve ter nessa lista, de material escolar. Ele apenas sugere que a escola, os pais façam harmonização, tudo gira em torno da harmonização do consumo. Ou seja, o que você acha que uma criança precisa nessa escola para utilizar o material escolar? Quer dizer, caneta, lápis, caderno, muitos papéis, alguns papéis coloridos, diferentes. Não é chamex. Uma criança pequena não vai usar um chamex. Ela não vai nem emitir aviso da escola, nem apostila. As apostilas que a escola cobra, as apostilas são confeccionadas na escola, em alguns colégios particulares, devem também ter o quê? Um parâmetro de cobrança do preço, conforme o mercado.
Porque não acima, que seria abusividade. Existem muitos colégios que não colocam mais livros didáticos, colocam apostilas criadas por eles mesmos. Isso. Não tem como avaliar o preço de tudo isso? Tem. Tem? Tem parâmetros para ser avaliado. O economista ajuda nisso aí. É a área do economista. Mas você já pensou cada pai contratar um economista tem o preço básico? Olha, Eugênia, se uma mãe só não resolve, não faz uma revolução, mas uns 10 pais, umas 10 mães se reunirem e ter um conselho forte. Eu fui criada em Fortaleza e passei uma temporada em São Paulo, residi em São Paulo durante 12 anos. E meu filho veio nascer aqui, mas eu retornei para lá. E nesse lugar que eu morava, na cidade do interior paulista, o conselho de pais era tão fortalecido, que firme, que tudo que o conselho decidia era lei. E a escola cumpria. Com certeza, aquele ditado vale a pena. A união faz a força, E né? uma andorinha só não faz verão, mas um bando assim de andorinhas faz um barulho danado. Então é esse o conselho que você dá para quem se sente injustiçado? Procure os seus direitos. Lute pelos seus direitos. E o que não pode faltar na lista de material escolar, a seu ver? O que a criança vai ser utilizado para o processo pedagógico. Esse é o necessário, o conteúdo que tem que ter numa lista. Agora, a manutenção da escola é de uso coletivo, não é para constar na lista. Não deve constar na lista. É abusividade se constar. Sabão, detergente, essas coisas. Isso aí é para manter a escola. Isso aí o aluno já paga a matrícula e já é para a escola oferecer isso para ele. E não ele que ter que doar para a escola do orçamento familiar da família dele. Então, assim, em tudo isso é muito bom, mas nós não vamos deixar de perguntar, você como vem falar aqui do direito do consumidor, vamos abranger uma outra área aqui. Nesses apagões, quem paga a conta? Se eu quebro um material, se queimo um liquidificador, uma geladeira na minha casa, como é que fica tudo isso? Tem que ligar para a Coelce, comunicar o fato, eles mandam a pessoa, um funcionário, avaliar, isso aí já é comum, essa dinâmica da Coelce, avaliar, eles fazem o estudo de tudo que aconteceu e eles indenizam. E no caso que você estava falando antes aqui, de uns clientes que você teve, né, que sujaram o nome, né? Foi um cliente que ele foi abordado há uns anos atrás por um motoqueiro que furtou uma bolsa que ele tinha aqui na cintura, e aí ele só fez o BO. Tempo depois ele recebeu uma cobrança de 3 bancos, dizendo que ele havia comprado 3 carros, ele nunca entrou em nenhuma dessas agências e nunca comprou nada nesses locais. Aí tivemos que fazer investigação. Fomos à polícia, a polícia não podia fazer nada, porque como eu não sei quem foi, ele não sabia quem era também, não podia mover ação penal. Fomos pedir indenizatória, fomos contra os bancos. É difícil limpar um nome depois de sujo? Nós passamos 4 anos nessa batalha, mas conseguimos. Muitos se queixam, né, que diz que o nome está no Serasa. Audiências. E o juiz que presidia essas audiências, nessa época, eu não vou mencionar aqui, mas um juiz muito decente, muito educado, muito sóbrio e correto. Porque quando estava perto de finalizar a ação, o banco chegou e disse que ia depositar o dinheiro e queria que o cliente abrisse, o meu cliente, a outra parte abrisse a conta, ele despendendo o dinheiro dele. O juiz não disse, senhora. Quem vai pagar todo o custo é ele, perdedor. E ele vai abrir, ele vai depositar. E se ele não fizer isso, me comunique. Me telefone, está aqui meu telefone. Doutora Marilac, existe alguma consideração final que a senhora queira deixar para os nossos telespectadores e as mães aí, os alunos que estão em casa? Compras coletivas é vantagem. Vários pais se reunirem e formarem um bloco para fazerem compras é mais vantajoso. É mais vantagem e lucra.
todos os juros cobrados durante o período letivo da escola, observem se está sendo cobrado corretamente. Os pais têm que serem atentos. Outra coisa, o cidadão, ele só se torna plenamente cidadão, eu até me emociono. Quando exerce seus direitos. Né? Eu já me deparei por muitas situações de clientes, eu fico até assim. Quando eu ganho a ação de um cliente que consegue, eu fico, puxa vida, graças a Deus. Num país que tem tantas desigualdades. Eu tenho acesso à justiça porque eu conheço o mecanismo, como eu posso resolver, entrar, mas aquele cidadão que não tem muita condição financeira, ele não tem acesso, ele não sabe nem chegar, ele não tem um chinelo, não tem nem a passagem para chegar até uma defensoria pública. Mas nós temos melhorado muito, a defensoria pública está avançando. Se todos tivessem o seu coração, doutora Maria. Temos profissionais na defensoria pública. Eu não sou defensora pública, sou advogada militante, mas eu tenho certeza que o Ceará está melhorando. E é isso que nós temos que fazer, lutar pelos nossos direitos e em busca da nossa harmonização do consumo. Precisamos que aí nós vamos, eu pelo menos eu não me sinto a cidadã plena ainda, porque ainda não consegui muita, mas eu estou tentando o quê? Educar a população do meu estado, é a minha grande bandeira atualmente social e jurídica. Muito obrigada. Precisamos de mulheres como a senhora. Obrigada também pela oportunidade, com certeza, pela oportunidade da OAB. Eu sou representante da OAB, sou advogada há 30 anos e me sinto muito honrada em poder contribuir para a nossa educação jurídica social do nosso estado. Obrigada, Eugênia. Obrigada pela presença. Com certeza, o mundo jurídico é enriquecido com uma pessoa como a senhora. Obrigada. E vamos à luta, viu, Eugênia?